Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas. E naturalmente inauguramos aqui então a 37ª pergunta, uma pergunta assim extremamente viva e que todos nós nos fazemos, principalmente quando estamos diante desse tema que se trata do karma. Bem, a data exata e a maneira como morrerá uma pessoa são determinadas antes ou no nascimento? Bem, vamos aqui entender que nem mesmo os astrólogos são capazes de definir a data exata da morte de alguém. O que eles podem determinar, através da leitura do mapa, é que num determinado período da existência, as más influências serão tão fortes na existência de alguém que poderá ocorrer eventos de natureza imprevisíveis. E um deles é até mesmo a morte. Porém, há um detalhe assim muito sutil em que muitas pessoas não passam despercebido por nós, que é o seguinte: todos nós, quando encarnamos, nós vimos para cá com um tempo já pré-determinado, como se fosse um tanque, né? Um tempo determinado que nós deveremos nos manter na condição física. Então, todos nós temos um tempo de vida determinado que devemos nos manter encarnados fisicamente. Porém, uma coisa é diferente da outra, o momento em que esse corpo físico morrerá não está determinado. Então, olha que interessante. De um lado, nós temos uma conta, um saldo, uma quantidade de tempo em que nós devemos permanecer encarnados sob as condições físicas. De outro lado, nós temos um desconhecimento a respeito do momento em que esse corpo físico irá desencarnar. E, por exemplo, aí você fala assim, mas as duas coisas são iguais. Não, não são iguais. Porque a partir do momento em que nós encarnamos aqui, como já dito, nós temos karmas que são certos, de efeitos exatos, nós temos circunstâncias que são semiflexíveis e circunstâncias flexíveis. Assim como também temos uma determinada possibilidade regrada, uma determinada viabilidade de agir dentro do nosso, aquilo que se chama livre-arbítrio. Então, naturalmente, uma pessoa encarna para cá e não estava na linha dela, e ela escolhe, por exemplo, pôr o corpo dela em situações adversas, fazer uso de substâncias de situações adversas, colocando o corpo delas em situações de maior risco. O que acontece nessas circunstâncias? Uma vez que ela não venha a gastar o tempo que ela deve permanecer na condição física e o corpo dela desencarne antes, morra antes, naturalmente teremos que gastar esse pedaço que saldo. E aí vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Tem de 0 a 100%, nós devemos viver, por exemplo, 70 anos na condição física. Porém, a pessoa, em razão das suas escolhas, em razão das escolhas que foram feitas durante a vida, em razão das circunstâncias que foram feitas, em razão de uma série de atos possíveis, o corpo dela começa a vir a falhar aos 50. Porém, ela veio com uma necessidade de permanecer durante 70 anos na condição física e desencarna com 50 anos. O que acontecerá com esses 20 anos de saldo? Naturalmente, nós permaneceremos no plano astral durante esse tempo para que nós venhamos a quitar e saldar essa quantidade de energia que deveria ter sido gasta no campo físico, até que possamos fazer a libertação desse processo e aí darmos início às nossas próximas evoluções a fim de encarnar novamente. Se diz muito disso, isso fica mais claro, isso não é nenhum conhecimento estranho quando nós temos a situação do suicídio, né? Todo suicídio, até na linha espírita, é sempre dito isso de uma forma muito repetida, que uma vez que a pessoa venha a cometer um ato contra a própria vida, naturalmente ela vai ter que gastar o tempo de vida que ela deveria vir aqui. Então, o que está determinado na linha do karma, na nossa encarnação, é a quantidade de tempo na condição física. Porém, o momento da morte desse corpo físico não está determinado e nem pode vir a ser determinado. A hora exata do falecimento do corpo físico não está fixada, mas o período de vida nas condições físicas, esse sim está fixado.
Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.